Fala, turma do MotivaCast, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no escritório da RS Associados em Blumenau para uma conversa muito especial com a Giovana e com o Gustavo. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Vamos começar se apresentando? Claro. Giovana, vamos começar contigo? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho da minha pessoa, né? Eu sou a Giovana Abreu da Silva de solteira e tenho Seger depois de casada. Importante falar isso, né? Então, sou mamãe de 2 crianças, o Matheus e a Pietra. Sou casada com o Marcelo Seger, que também é advogado, né? E da minha formação, de como eu quis ser, quando eu era pequena, primeiro eu queria ser médica. Olha Né? só. Nada a ver com direito, né? E aí, de repente, veio o vestibular, não, eu quero ser advogada. E, de fato, com certeza, escolhi aquilo que me faz ser muito feliz, né? A minha profissão é algo que eu amo. Então, fui fazer Direito, eu cursei na Universidade Regional aqui de Blumenau, na FURB. Em seguida, quando saí da universidade, logo já fiz uma pós-graduação, porque queria lecionar, né? E aí fui, então, ser professora na universidade que eu acabei me formando. Comecei lecionando hermenêutica jurídica. Olha só. Algo que, né? Caramba. Meu Deus. Eu tô aqui fingindo que sei. Pois é, fala da filosofia, né, Olha do que direito e assim vai. E aí, nessa oportunidade, então, enquanto eu era professora da universidade, eu fui convidada, na época, a fazer o mestrado, né, porque a FURB precisava fazer com que o quadro de professores fosse qualificado. Então, nós tivemos a oportunidade de poder cursar o mestrado enquanto eu lecionava lá. Que legal. Na época, o Marcelo, meu marido, também fazia. Vocês se conheceram lá? Sim. Mais ou Nos menos. corredores da universidade. E então a gente fez mestrado, né? Fiz mestrado em Ciências Jurídicas pela Univale, concluí o mestrado, né? Eu fiz o mestrado grávida do Matheus. Olha só. E defendi grávida da Pietra. Foi loucura. E concluí. E neste meio tempo, na minha carreira, além de ser professora, então logo que eu me formei, eu trabalhava em um escritório de advocacia, onde tinha uma cota pequena, e aí eu decidi abrir o meu escritório, né? E aí, então, primeiro eu fui fazer uma carreira solo, a qual eu fiz por 18 anos, mais ou menos. Poxa. Era lá no Catarinense, o meu escritório. E, assim, por muito tempo eu já vinha sondando, né, de convidar o Gustavo para ser meu sócio. Aí as Olha, coisas, que né, legal. a gente foi conversando, as coisas foram acontecendo e aqui estamos. Então, eu vou deixar o Gustavo Bacana. falar um pouquinho dele, depois a gente Exato. fala do surgimento da RS, né? Isso, Gu, fala um Muito pouquinho bem, disso. obrigado pelo convite, Que né, isso, Lucas? É uma satisfação poder demonstrar um pouco o escritório, da forma como ele foi constituído, né? Como a Giovana falou da história dela. A minha também é de 2000. Em 2000 entrei na faculdade, na Universidade Regional de Blumenau. Legal. Logo em 2021 eu já iniciei, a gente fala da prática jurídica, não especificamente como advogado, porque eu não havia me formado, mas procurei um estágio no terceiro semestre da faculdade. Caramba. Naquele momento não existia remuneração, né? Era um estágio não remunerado, Eita. mas muito concorrido, porque todo mundo queria ter acesso ao fórum, né? Pra Sim. lidar com o processo, porque eram processos físicos, né? Hoje a gente não imagina mais isso, mas então eu fiquei um ano como estagiário do fórum, não remunerado. Logo migrei para um escritório de advocacia menor, era só eu e mais um advogado, que era o proprietário, e em seguida eu tive a oportunidade de ingressar num escritório bem conceituado em Blumenau, grande, onde por lá permaneci por 22 anos. Caramba. Pagar, hein? Bastante Poxa, que tempo. legal. Foi onde, de fato, eu consegui adquirir todo o conhecimento, né? Mas sempre ficava aquele eu posso algo mais e querer ter a oportunidade de empreender, né? E como a Giovana falou, já havia uma sondagem no sentido de a gente estreitar ali os laços e constituir uma sociedade. E isso, de fato, foi possível no dia 1º de abril de 2024. Né? Olha só, 1º de abril? Exatamente. Caramba, que bacana. Olha, eu vou falar para vocês rapidamente, tá? Já é a terceira empresa aqui de Blumenau que eu conversei
que iniciaram no dia 1º de abril. Inclusive, a minha agência também foi no dia 1º de abril. Coisa louca, né? E a gente sempre acaba fazendo analogia o dia da mentira, né? É verdade. Mas ali se formou a Heckelberg e Seger Advogados, né? A gente fala RS, mas ela corresponde ao sobrenome da Giovana, é o meu sobrenome. Legal. E desde então a gente uniu forças, porque é muita bagagem, tanto da parte dela quanto da minha. Eu venho de um escritório que era focado no direito empresarial, né? E hoje é um nicho que a gente tem grande atuação, né? Então, minha carreira acadêmica foi nesse sentido, consegui trilhar para chegar neste momento e, de fato, dizer, olha, agora eu tenho, de fato, capacidade de seguir e empreender, né? Porque a advocacia não é só exercer, mas ter gestão também, né? Ter um escritório. E é nessa concepção que estamos aí, são mais de 2 anos já, e de fato está chegando 2 anos. Isso, vai ser agora, 1º de abril, vai ter Tá na logo aí, inauguração, tem que ter, né? Que Um legal. olhinho pelo menos. A gente alcançou muito mais coisas do que a gente imaginava Que em legal. pouco tempo, né? E com certeza a gente almeja muito mais, e é nesse sentido que a gente gostaria de apresentar tudo que a gente tem no dia a dia, né? Boa. E também mecanismos para que o empresário não corra riscos desnecessários. Sim. E tu tocasse num assunto muito interessante, né, Gustavo? Além do profissional que saiu da faculdade com uma formação, no momento em que tu monta o teu escritório, tu vira um empresário, né? Sim. Começa a olhar com o olhar do empresário também, né? Pô, com isso eu quero fazer a primeira pergunta aqui para vocês. O escritório atua em diversas frentes, né? Civil, trabalhista, tributário, né, compliance, né? No cenário atual, como que vocês conseguem manter a alta especialização em tantas áreas e garantir que o cliente tenha uma solução completa em um só lugar? Então, né, Lucas, o que que a gente tenta ter no escritório? A pessoalidade em relação a mim e ao Gustavo no atendimento aos nossos clientes, porque quando eles procuram uma RS, eles procuram a RS pela confiança que eles depositam na minha pessoa e na pessoa do Gustavo, né? Então, isso é algo primordial para mim e para o Gustavo, atendê-los, estar à frente de tudo que acontece dentro do escritório. Agora, claro, vocês conseguem dominar todos os conteúdos de forma, né, específica? Talvez não, mas a gente faz com que nós tenhamos uma equipe que possa fazer isso, né? Legal. Então a gente contratou pessoas qualificadas que estão ao nosso lado, cada uma especializada em uma determinada área, para que possa atender as nossas empresas e as nossas pessoas físicas de forma digna daquilo que eles merecem como clientes. Perfeito. E eu e o Gustavo ficamos então nessa questão de monitorar, de acompanhar, de prestar ali o auxílio direto ao cliente, né? Atuamos também, claro, no âmbito jurídico, mas sempre tudo que é feito pelos associados do escritório tem a minha, né? Eu estou observando, ou o Gustavo está observando e acompanhando, e sempre à frente do cliente para que ele sinta segurança, porque de fato ele nos procurou, né? isso, em razão disso, né? Então a gente tem tentado estar em todas as áreas, com pessoas do nosso lado que tragam essa qualificação que o cliente precisa, né, para ter uma assessoria específica, tá? Acho que se o Gustavo quiser complementar em relação a A isso, gente né? vê que a área jurídica, ela é aquela personalíssima. A pessoa confia em ti. Exato. Né? Então, isso que todos esses anos de advocacia me trouxe de estar em contato direto com o cliente, ainda que não seja você o profissional que vai fazer o trabalho, né? O cliente quer saber da solução, né, Gustavo? É isso mesmo. E é aquela circunstância, ele não quer falar cada dia com um advogado diferente, né? Porque ele estreitou um laço de confiança contigo, né? Com certeza. Por isso, se fazer valer com profissionais qualificados que nos possibilitam dar o respaldo para o cliente daquilo que ele almeja. Muito bom. Então, a gente hoje está com uma equipe bastante qualificada que nos traz essa segurança e possibilita apresentar um bom serviço para aqueles que nos procuram, né? Poxa, que bacana. Bom, seguindo nessa linha, né, Gustavo, a gente vê que tu tem uma experiência ampla aí no direito empresarial, né? E agora eu queria saber de ti, né, como é que você diria, o que você diria que é o erro mais comum que os empresários cometem por falta de assessoria jurídica e o que poderia ser evitado numa consulta, numa simples consulta, né? Hoje tem muito empresário ainda
que julga que o advogado é só para corrigir problemas, Nossa. né? E ele só vem a procurar quando de fato o problema já está posto. E o que a gente sempre fala para qualquer pessoa que nos procura é: o preventivo é fundamental. Além de ser fundamental, porque ele vai evitar qualquer tipo de problema, no sentido de estruturar um contrato, de assessorar numa compra e venda, de maneira geral. Não é só custo, né? Muita dor de cabeça que tu evita, né? Exatamente. E nem só isso. O custo do preventivo é muito mais barato do que o judicial, É muito mais sentido. né? Fora o fato de que no preventivo a gente tem controle do tempo necessário que o empresário precisa. Dá pra fazer com... Exatamente. Agora, se a gente partir para o judicial, eu não tenho como Nossa. prever um tempo, né? Então, o que a gente nota ainda, e é um percentual muito alto, o empresário só procura quando o problema aparece. Que coisa, né? E todos aqueles que fazem um trabalho preventivo estão muito à frente, né? Porque eles não terem o problema do dia a dia para resolver faz tu focar no teu negócio em si. É uma forma de blindar a tua empresa, né? Não tenha dúvida. E a gente vê que todos esses empresários que a gente faz uma assessoria mensal, hoje ele é dependente, ele não faz nada sem teu aval. Faz né? todo sentido. Então, inclusive as orientações que ele passa para qualquer departamento qualquer documento, qualquer decisão que tenha necessidade de análise da parte jurídica tem que passar pelos advogados. Perfeito. E eu vou te dizer, da experiência já são 22 anos no meio empresarial, com grandes empresas, pequenas empresas, e isso faz toda a diferença. O trabalho preventivo é necessário. Hoje, correr atrás do prejuízo quando ele existe é muito difícil. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. É melhor deixar essas coisas para quando acontece algo no acaso, né? Que você realmente não tem controle, né? Um acidente de trânsito, que não tem previsibilidade, né? Mas no negócio do dia a dia, hoje, não faz nenhum sentido. Até porque muitas vezes ele mal perfectibilizado, não tem mais correção. Mesmo você procurando o jurídico. Então, a prevenção é o melhor caminho, né? Porque você evita cometer aquele equívoco, né? Muito bom. Isso. Pô, um termo que está muito em voga, assim, eu converso bastante com empresários e a gente escuta sobre compliance, né? Parece que tem ganhado bastante destaque. Para uma empresa de médio e pequeno porte, isso é um luxo ou é uma necessidade de sobrevivência? Como é que a RS Associados ajuda a implementar essa cultura de integridade? Então, a gente aqui na RS tem trabalhado muito com isso, né? E tentado demonstrar para as empresas que hoje é uma questão de sobrevivência e não de luxo, né? E o que a gente faz, né? A gente tenta desmistificar isso, tentar mostrar que isso é para uma grande empresa, para uma pequena empresa, né? E essa questão preventiva de um planejamento, tanto na área trabalhista, na área fiscal, na própria área administrativa da empresa, ela é importante, né? Você se organizar, você se adequar àquilo que o mercado está exigindo, né? A questão de legislação, porque com isso é a questão que a gente já estava falando antes, né? É a prevenção. Você faz com que você não tenha tantos problemas, né? Claro que a gente jamais vai conseguir isentar de forma total, né? Vamos garantir que com isso não vai ocorrer problemas. Podem ocorrer, mas você vai estar com documentos para poder se defender, ou né, vai ter a assessoria jurídica para demonstrar, olha, nós fizemos dessa forma porque sim, era o melhor caminho a se escolher. Então, a gente tem, com os nossos clientes principalmente, né, trabalhado essa questão. Olha, não se trata de um luxo, a palavra parece luxuosa, mas não é algo simples, né, de ser aplicado e necessário, né? Então, hoje a gente tem feito bastante na área trabalhista, né, e na área fiscal também. E a gente tem, assim, tentado demonstrar para pessoas que não são nossos clientes, mas que a gente, né, olha, é importante que vocês tenham, independente que seja conosco ou com qualquer outro escritório, mas que utilize disso para se precaver de problemas, né, e tenha um planejamento jurídico, vamos assim dizer, dentro da sua empresa, tá? Desde a pequenininha até a grande. Até porque, né, as pessoas, mas advogado é caro. Não, ele vai se adequar dentro da realidade da empresa, né? Uma empresa pequena, ela exige um suporte menor, uma empresa maior exige, e com base nisso são calculados honorários, então não tem nada de luxo, e sim de necessidade. Na verdade, cara, é não ter um advogado, né, Não gente? tenho dúvida. Com certeza.
É necessário. É necessário. Qualquer negócio que você faça. A gente fala muito de empresário, de pessoa jurídica, né? Mas a pessoa física, da mesma forma, necessita. Nossa, nem fala. Imagina, hoje tu vai comprar um imóvel, às vezes é o que tu construiu a vida inteira, né? E aí tu vai ver lá na frente de que esse imóvel tem algum tipo de problema. É um risco grande, né? Perder tudo. Exatamente. Sim, porque despende de um valor, às vezes, que é uma economia, como você falou, da de uma vida, vida toda. E aí você não faz uma pesquisa prévia, né, da questão de quem é o proprietário do próprio imóvel em si, vai ter um problema grave. Né? Algo que parece simples, mas super arriscado, né? Porque a gente não sabe com quem tá lidando do outro lado, né? Exato. Exatamente. Na verdade, tu tem a intermediação normalmente de um corretor de imóveis, quando é Sim. uma aquisição de compra e venda, e talvez daqui 20 anos tu vai identificar de que havia lá um problema em si, de que Nossa. te inviabiliza a propriedade, né? Então, é a situação, o compliance na pessoa jurídica em si, mas isso se estende às pessoas físicas, né? Da necessidade de um acompanhamento em si para verificar se todo o seu negócio que tu pretende fazer esteja adequado. Faz todo sentido, faz todo sentido. Giovana, a tua formação foca muito no processo civil, certo? Muitas vezes, por trás de um processo, existe uma pessoa fragilizada, né? Um direito básico sendo violado. Como que vocês equilibram o rigor técnico com o atendimento humanizado para o cliente de vocês? Como tu falou, a minha formação, sim, né? Ela é toda na área processual. Então, eu fiz a pós de processo civil, meu mestrado, a minha tese de dissertação, né? Da minha tese final foi também nesse foco de questão de segurança jurídica. Mas eu tenho a bagagem de 20 anos de um escritório pequeno, né? Onde eu atendia, grande parte eram pessoas físicas. E com isso, eu aprendi a lidar com as pessoas, né? E eu acho que muitas vezes a gente, como advogado, tem que ser um pouquinho mais psicólogo do que advogado, né? Verdade, né? Naquele momento que a gente está fazendo atendimento, até para poder captar do cliente aqui, tanto, né? Pessoa jurídica também, muitas vezes eles nos trazem problemas que, às vezes, uma conversa conosco a gente consegue resolver para eles, sabe? Então, eu acho que a gente aqui no escritório, eu vejo que o Gustavo também, né, na questão empresarial, a gente tenta unir isso, essa questão técnica, porque eu não posso fugir, né? O direito, 1 mais 1 tem que ser 2, Justo. né? Nós não temos essa maleabilidade, porque nós temos que respeitar aquilo que está na legislação. Existe, claro, a interpretação da jurisprudência, mas dentro de um contexto que esteja amparado pela legislação. Então, a gente sempre tenta adequar aqui essa questão, para a gente respeitar a parte jurídica, a parte técnica, mas ter essa humanização na questão do atendimento, que foi o que eu falei lá no início, não sei se tu te lembras, mas eu falei, o escritório preza pela pessoalidade, né? Justo. Eu e o Gustavo, a gente está sempre à frente. Os clientes, eles têm o nosso telefone pessoal, Isso é muito né? legal. Então, quando eles têm um problema, pode ser 8 da noite, olha 5 só. da manhã, já aconteceu, né? Eles nos ligam e a gente está à disposição para atendê-los e tentar trazer uma solução, né, do que eles necessitam naquele momento. Então, acho que a gente, dessa forma que a gente consegue conciliar as duas situações. É a situação, processo é uma questão técnica do advogado, né? O cliente quer compreender o que está acontecendo. Exatamente. Né? Então, é a necessidade de tu ter a empatia, né, de que ele não conhece a parte técnica. Boa. E tu buscar que ele se tranquilize, né? Os Exatamente. problemas são passíveis de serem corrigidos, né? O advogado não está aqui para dizer para ele de que o problema dele não vai existir. Claro. Quando, de fato, ele tem algum tipo de responsabilidade, o que a gente busca é minimizar o seu problema, né? Gerir um pouco a ansiedade também. Exato. Tem muito, muito. A gente tem clientes que vivenciam o processo. E isso acaba trazendo um problema para eles. Claro. Então, na medida que ele contratou um advogado, o problema não é mais dele. A gente diz para ele de que ele transferiu o seu problema. Boa. Tá? Então, essa situação da Legal. pessoalidade, de ter o telefone celular, é algo que eu, no meu tempo de bagagem no direito, vejo que traz uma tranquilidade do cliente, saber que ele vai ter o contato direto. Porque a gente sabe que existe uma advocacia tradicional Que não é assim. de que é aquela situação, marca o horário, né? Manda um e-mail que eu vou te responder, Nossa. mas não sabe quando. Isso vai trazendo uma ansiedade, uma Com certeza. angústia que aumenta o problema que ele tem. Então, a gente busca ter essa sensibilidade de que o problema dele é nosso
e trazer a tranquilidade para que ele aguarde o resultado da melhor forma possível. Pô, Que a que gente legal, cara. busca. Acessibilidade, né? A nossa Exato. pessoa, né? Então, Poxa, gente, que legal. Realmente é uma forma diferente de ver a área de vocês, né? Eu tive pouca experiência com jurídico, graças Que a Deus bom. não precisei. Mas, assim, as poucas vezes a gente sempre teve essa sensação, assim, né? Sim. E até uma vez a gente conversou contigo, né, Giovana, sobre Ah, um é caso na verdade, família né? e tal. E eu achei muito legal, Que porque bom. tu fosse, assim, muito humana nesse sentido de entender a gente. Foi muito legal, Eu sabe? acho que era uma Uma tia parente nossa, tua, aham. depois ela né, foi tão querida, ela acabou encaminhando flores pro Olha só. escritório, porque ela falou, o atendimento tinha sido tão humanizado para ela que ela tinha se sentido na obrigação de ser grata àquilo Tu que vê, né? tínhamos feito por ela. Então é isso que a gente tenta Que legal. realmente fazer, né, com que os clientes se sintam tranquilos. Existe uma ferramenta hoje chamada Jus Brasil, e ela faz com que os clientes tenham essa ansiedade pelo processo, porque você cadastra o seu CPF e recebe a movimentação dos autos. Então, principalmente a pessoa física, né, às vezes é só uma certidão, que para nós, advogados, é algo comum do nosso dia a dia. Mas para eles, é o que o Gustavo falou, traz uma ansiedade, uma Não insegurança. sabe o que é, às vezes. E aí o que acontece? Eles nos mandam mensagem ou mandam mensagem para a secretária de escritório e a gente de imediato tenta trazer esse respaldo para eles no sentido, fica tranquilo, é normal, é um trâmite normal do processo, é assim mesmo. Né? E se fosse algo que não fosse acessível a eles, essa conversa conosco, talvez eles ficariam ali uma semana esperando agendar um horário para vir aqui pessoalmente conversar conosco, e aquilo traria uma ansiedade. E hoje as pessoas, elas gostam desse imediato, né? A gente vive isso hoje, né? Ninguém mais quer aguardar. A gente está tão próximo do cliente, né, no dia a dia, que grande parte deles acabam se tornando amigos. Olha só, Isso. que legal. Então, eles se sentem de fato acolhidos e a gente estreita relações porque é legal a troca de experiências, né? E saber a dor de cada um. Por isso, hoje a gente tem um bom contato com todos os clientes. Temos amigos que viraram clientes e clientes que viraram amigos, né? Legal, então, isso demonstra como a gente tem essa pessoalidade com eles. Que legal. E isso, querendo ou não, é uma forma de fazer com que as coisas perdurem pelo tempo, né? Sim. É um outro formato de ver um negócio, né? Bacana. Além de tudo, né, hoje, né, como qualquer advogado, existem muitos advogados, né? Então, se tu, de fato, não ter uma humanização no teu atendimento, o teu cliente vai para o outro advogado. Tu precisa dar um atendimento para ele que traga um acolhimento, né? Então, nesse contexto, a gente tem conseguido, desde que a gente constituiu a sociedade há 2 anos, nenhum cliente perdido, porque a gente preza muito, e não só de ter novos, mas de dar uma atenção especial àqueles que nos deram a confiança lá atrás. Verdade. Então, é um trabalho do dia a dia de gestão, que a gente falou de escritório, porque o cliente quer ser atendido independente deles nos chamar. Justo. Né? Ele não quer só te procurar. Tu tem que oferecer para ele também. Tá tudo certo aí? Tu tá precisando de alguma coisa? Posso ir aí dar uma olhada, né? Porque nesse meio tempo, e a gente identifica muito, quando a gente vai visitar o cliente, é o que a gente busca fazer, que aparecem vários problemas naquele momento, sabe? Que até então ele não te externou. Justo. Então, é um trabalho que a gente busca fazer e necessário. A gente não vê no dia a dia isso. Claro. Sabe? E às vezes manter ele atualizado, né? Não sabe. E é isso, numa conversa informal, que a gente realmente está conversando assim, e aí vem, né, lembrei disso, e para ele é importante nós temos feito palestras também dentro de empresas na área trabalhista, a nossa advogada que é especializada no trabalhista, né, essa empresa, olha, queria tratar com os funcionários sobre determinado assunto, montamos uma palestra, vamos à empresa, né, palestramos sobre o assunto, esse tempo foi dado uma sobre assédio moral, né, numa têxtil. Então, assim, são assuntos legais que você consegue, às vezes, abordar com os funcionários, né, para que eles tenham um esclarecimento, porque de fato, alguns termos técnicos é difícil eles entenderem, né, então a gente tenta abordar de uma forma que eles consigam entender, e isso por exemplo, nessa situação o RH nos trouxe, olha, a gente está com um determinado problema,
como é que vocês conseguem ajudar a gente? Bom, para não chegar naquelas pessoas específicas, vamos dar uma palestra em âmbito geral, né? Que Aí legal. todo mundo escuta, todo mundo e realmente solucionou. A gente fez, né? Então é uma forma também de a gente estar presente nos nossos clientes, né? Entra bem nisso que vocês estavam falando do preventivo, né? De Isso, conseguir olhar para as coisas. exatamente, exatamente. Fundamental, É. fundamental. O trabalho preventivo é... A nossa atuação hoje, a gente gosta de focar no preventivo. Faz mais A sentido. LS, né, a prerrogativa dela é vamos resolver antes de ter o problema. Boa. Né? Trazer uma forma preventiva de não acontecer aquele determinado problema. Então, é como o Gustavo falou, qualquer coisa que eles vão fazer, seja de algo pequeno ou algo vultuoso, eles nos ligam, nos perguntam, posso fazer? Tá certo da forma que eu vou fazer? Né? Tem algum problema? Então, eles estão sempre nos procurando para que eles tenham ali a posição final de como vão. E também demonstra que estão contentes e gostam, é a indicação, né, Gustavo? A gente tem, assim, novos clientes vindo por indicação dos que nós já atendemos, né? Isso nos deixa muito feliz, porque demonstra que eles confiam no nosso trabalho e que a gente está, de certa forma, atendendo aquilo que eles esperavam quando nos contrataram. Com certeza, às vezes muito acima da expectativa, né? Isso. E legal que a impressão que eu tenho é que vocês acabam ajudando a cultura da empresa, né? Porque isso muda um pouquinho de como que as coisas funcionam, né? E essa questão de cultura da empresa, o que eu também notei com esse tempo todo de experiência, tu tem que entender o contexto do negócio do cliente. Tem que, né? O que ele faz? Aonde inicia o processo produtivo? Quais são as etapas? Quem faz? Os riscos que ele pode correr. Os riscos que ele tem. Então, eu gosto, a Giovana também, de estar nas empresas. Ah, que legal. De verificar lá no chão de fábrica mesmo. Entrar numa câmara fria de menos 40 graus. Olha só. Então, a Passar gente... frio. Porque isso, na medida em que tu precisa corrigir alguma coisa ou elaborar um trabalho, Faz toda a tu diferença. sabe como é a prática, né? Verdade. E a parte contratual, normalmente, eu vou elaborar um contrato. Tá, mas como é que funciona na prática o negócio? O que adianta eu escrever lá um monte de linhas que não vão ter efeito algum? Não representa, às vezes. Não, eu preciso reproduzir aquilo que é a prática, o dia a dia. Né? Então, são situações muito legais. É uma atividade que eu gosto muito de estar nas empresas, porque isso traz uma repercussão daqui a pouco naquilo que ele precisa. Com certeza. É muito, muito legal. Muda tudo. Muda o jogo. Muda muito. Legal. Gente, e agora eu vou falar um pouquinho sobre direito previdenciário, né? Recentemente passou por muitas mudanças, né? A gente está vendo aí, né? Qual é a importância do planejamento previdenciário preventivo, né? Como a gente está falando aqui, tem que ser, né? E por que as pessoas não devem deixar para pensar nisso apenas na hora de se aposentar? Então, Lucas, as pessoas no Brasil costumam deixar, né? Tudo para a última hora, né? Né? A gente, assim, infelizmente, a gente tem um trabalho muito informal no nosso país, em razão do excesso de tributação, de encargos, então as pessoas acabam trabalhando informalmente. E aí, de repente, tô com 50, tô com 60, né? E aí, E não agora, ter mais o mesmo desempenho, não fiz, né, algo de um investimento que hoje possa suprir o que eu preciso, né? E aí se tem um problema. Então, assim, com certeza, se a gente pudesse, né, a cultura deveria ser de que eu faça um estudo prévio lá quando eu tenho 20 anos e tenha um planejamento previdenciário daquilo que eu vou executar na minha vida, como qualquer coisa que a gente faz, né? Geralmente eu vou ter um plano de carreira, né? A gente faz um planejamento. Tem que incluir isso. Né? Isso. É algo que as pessoas precisam incluir. Então, assim, né? O que elas deveriam fazer? Procurar, de fato, alguém que seja especialista nessa questão de direito previdenciário, né? E fazer, então, um planejamento. Olha, eu vou fazer a previdência pública, ou eu vou fazer uma previdência, nem que seja privada, mas que eu trace algo para que realmente, quando eu chegue lá, né, com os meus 50 ou meus 60, eu possa ter uma aposentadoria de uma forma segura, bem remunerada, né? Mas, não fiz, Giovana. E aí, agora, né? E agora? Nós, dentro do jurídico, temos algumas formas, alguns meios de poder ajudar, né? Então, assim, por exemplo, algumas pessoas trabalham em atividade especial e não, na época, buscaram os laudos corretos, então não conhecem o reconhecimento do INSS daquela atividade, então a gente auxilia ou administrativamente ou judicialmente a reconhecer. Então as aposentadorias especiais, elas podem acontecer às vezes com apenas 25 anos de trabalho, ou eu posso converter um tempo de atividade especial para somar
ao período comum e aí conseguir trazer um pouco antes a minha aposentadoria, né? Aí existem auxílios também, né? Não só a aposentadoria, mas fiquei doente, então a gente também, na questão jurídica, pode assessorar em relação a isso, como buscar os atestados médicos, como fazer o embasamento para fazer um pedido administrativo. Não deu administrativo, acabou? Não, existe, né, processo judicial, posso fazer uma perícia judicial, e geralmente a gente tem êxito no âmbito judicial, né? Pessoas que necessitam, a gente tem situação de cliente que se aposentou por invalidez. Nós temos uma pessoa que se aposentou por invalidez, mas, Giovana, agora eu preciso de alguém em 24 horas para cuidar, né, de mim, porque eu estou doente, eu não posso mais. Existe um acréscimo legal de 25% para esta pessoa, né, porque ela precisa de um cuidador. Então, assim, dentro do previdenciário, Lucas, existe um ramo de situações que a gente, como escritório, como advogado, pode auxiliar, né? É amplo, né? Muito, tá? Então, assim, eu aconselho as pessoas, mesmo, não está próximo da minha aposentadoria, mas já, talvez, às vezes, fazer uma consulta para trazer o planejamento, ou, está próximo, fazer uma consulta para que saiba como dar entrada, porque também, assim, a gente, situações, por exemplo, eu quero reconhecer um período rural, né, que é comum, porque as pessoas mais antigas trabalhavam, hoje é difícil, né? Mas as pessoas que estão se aposentando agora, que beiram aí seus 50, 60, a maioria trabalhou quando pequeno, lá com seus 8, 9 anos na roça. E esse período ele é computado, tá? Mas muitas vezes eles não sabem que tipo de documento apresentar ou apresentam um documento equivocado, que faz com que eles não consigam o reconhecimento. Então, consultar um advogado antes, para que ele faça uma triagem dessa documentação ou auxilie na obtenção dessa documentação é muito importante. Nossa, faz todo sentido. Porque a gente parte do pressuposto de que INSS é aposentadoria, pensão por morte ou algo nesse sentido. Mas o INSS também tem os benefícios assistenciais, né? Que independem muitas vezes de contribuição. São pessoas de baixa renda, LOAS, pessoas com deficiência. Então, é importante que se procure mesmo. E muita gente deixa passar e quando foi ver... Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Isso. Então, pessoas que trabalham em hospital, por exemplo, né? Só o enfermeiro e o médico, por exemplo, têm direito ao especial, né? Não, a moça da limpeza que limpa o hospital também tem. Né? Então, assim, são pequenas coisas que no dia a dia as pessoas acabam não sabendo. Por isso, o importante de se consultar para saber, essa minha atividade é especial, não é especial, ou tenho... Né, eu tenho um conhecido que sofreu esses dias um acidente de moto e ele exerce uma atividade laborativa. Houve uma redução considerável na capacidade laborativa. Ele consegue trabalhar, mas tem uma redução. Ele vai ganhar um auxílio acidente e continua trabalhando. Então, ele vai ter uma remuneração por uma ajuda dessa, né, perda da capacidade e vai ter a remuneração dele. Então, assim, é importante consultar, né, para ter um parecer e entender o contexto e buscar o direito que ele pode se assegurar com um advogado, tá? Boa. Bom, pessoal, vocês viram, né? Fica a dica aí para quem está nos assistindo. Busque conhecimento, né? Vá atrás. Se você sentiu que alguma coisa não está legal, por que não, né? Por que não se consultar, né? Exatamente. Bom, continuando aqui nas nossas perguntas, falar um pouquinho de trabalhista agora. Depois da pandemia, a gente viu uma mudança drástica aí nessa questão trabalhista, né? Quais que foram os maiores desafios que vocês perceberam na gestão de pessoas sobre a ótica jurídica, né? E tanto para o empregador quanto para o empregado? Então, Boa pergunta. o que a gente percebe, né? A pandemia trouxe algo que é muito normal se falar, que é o home office, né? Esse é o ponto mais destacado, né? As empresas de tecnologia, por exemplo, são as mais adeptas, né? Elas acabaram deixando em home office durante a pandemia e observaram que aquilo era algo que, de fato, economicamente era bom, né? Porque não se mantém uma estrutura, não precisa, né? Fazia sentido por questões econômicas, por questões, o cara que trabalha em São Paulo, vamos lá, perde 1 hora para ir, 1 hora para voltar, né? Então, assim, tem a parte boa da questão do home office, mas tem a parte de que a empresa precisa saber fazer a gestão disso, o controle, né? A gente percebeu que com isso, muitas pessoas que eram seletistas viraram
PJs, que a gente chama, né, que são pessoas que uhum. constituem uma empresa para prestar o serviço, né, dentro dessa questão, por exemplo, do TI tem muito, Tem, né, né? o Tem. pessoal, então, ele cria uma PJ, Tem. trabalha, mas para isso ele precisa ter uma assessoria jurídica, porque existe uma forma correta de se fazer isso, por quê? Senão eu tenho lá uma pessoa que vai trabalhar como PJ por 3, 4, 5 anos, de repente, quando ela sai, não, agora eu vou requerer o vínculo desse Olha só. período, né? Uhum. Porque não estava bem assessorado, o contrato não foi bem elaborado. Então, é importante, né, com base nessa mudança que a gente teve, em razão da pandemia, de ter esse home office, de que as empresas, elas sim, elas podem utilizar dessa forma de trabalho, mas que elas se adaptem na parte jurídica em relação a isso, né? Para que ela tenha uma segurança em relação a isso. E a gente mesmo, né, Gustavo, no mundo jurídico, mudou tudo para a gente, né? Os nossos processos já vinham se tornando eletrônicos, claro, mas as audiências, o atendimento ao cliente, tudo ficou Né? Mais digital, né? online, isso, tudo digital. Até no nosso dia a dia de trabalho, né, a gente tinha, antes da pandemia, processo físico ainda. Sim. Né? Acabou isso aí. Acabou, hoje acabou. Eu, particularmente, no início da advocacia, ou até, sei lá, 5 anos antes da pandemia, ia no fórum praticamente todo dia tirar fotocópia. Tinha que levar estagiário junto para ajudar a carregar processo. Exato. Tá brincando. Então, a pandemia em si modernizou completamente. Foi muito bom nesse sentido. Né? Além da questão trabalhista em si, dos empregados, dos colaboradores, para nós, como advogado, houve uma modificação grande. Uhum. Né? Agora a gente está vendo um pouco o retorno das audiências de forma presencial. Uhum. Para nós também, a gente entende que é correto, né? Faz sentido. Mas tem momentos de que a audiência presencial não se faz necessário, mas audiências de conciliação. Isso. Né? Agora, Mas uma instrução, oitiva de testemunha. Então, a pandemia modernizou completamente, inclusive, o nosso mundo jurídico, né? A advocacia tradicional, eu particularmente vejo hoje em dia ainda advogado que não consegue acessar processo. Pela dificuldade, por não ter vivenciado isso, antigos, né? é complicado. E hoje tem várias outras ferramentas, né, Lucas? Daqui a pouco eu acredito que tu vai me perguntar. A gente vai começar nisso daqui um pouco. Então, está modernizando cada vez mais. E se a gente não se atualizar, não tiver inserido nas atualizações, no curso, Pois é, como é que faz? em vários outros sentidos, tu vai ficando para trás. E ao mesmo tempo, o teu cliente exige que tu tenha as atualizações. E hoje é muito rápido, né? Muda do dia para o outro, né? E nem só isso. O teu cliente, ele conhece outros advogados. Então. Se tu não der o retorno para ele de forma imediata e segura, pode ter certeza que ele procura outro. É muito rápido hoje, né? Isso. Então, hoje, o contexto da pandemia é uma atualização todo dia. Constante, né? Constante. Bom, foi bom, Gustavo, a gente começar com isso, porque a próxima pergunta aqui era realmente sobre tecnologia, né? A nova advocacia, né? A gente está nessa coisa de inteligência artificial que, gente, eu consumo muito isso, é quase que diário, assim, para não falar que é diário. Digitalização de processos, como tu falou, né? Como que a RS Associados utiliza essa tecnologia para entregar resultados rápidos, mas sem perder a essência? Hoje é uma situação bastante delicada, porque não só o advogado utiliza inteligência artificial, mas o próprio Poder Judiciário. E isso não é escondido de ninguém, né? Todo mundo sabe. Então, o que nos cabe, né? Utilizar uma inteligência artificial que nos traz, não nos coloque em risco. Por isso, ela é necessária. Hoje, se tu não tiver inteligência artificial, porque ela te economiza muito tempo, ao mesmo tempo, tu tem que estar controlando ela. Né? Tem que ter curadoria, né? Não é simplesmente lançar lá, retornar e entender que aquilo é o resultado final. Justo. Tá? E aí vem outras circunstâncias, porque a gente tem as tradicionais, né? ChatGPT, Gemini, Manus, e para o mundo jurídico existem ferramentas específicas para nós, né? E aí cabe muito de tu entender o contexto de cada uma e testá-las, porque nem todas te trazem um resultado esperado. Justo. Né? Então, hoje, a gente utiliza uma ferramenta que para nós é muito boa. Ela não tem as alucinações que a gente fala das inteligências artificiais. Criam coisas, que criam coisas, que criam jurisprudências, que criam leis. Olha só. E isso loucura, né? Tanto que
essas tradicionais, ChatGPT, já tive circunstâncias de dispositivos de lei que não existiam. Sim. Que loucura, De citações de julgados, né, que não existem. Por isso que se faz necessário tu ter a conferência, né? Além do que, eu particularmente gosto muito de vincular imagens no meio de uma peça processual, né? Ou reproduzir por fotografia o visual, né? O visual law que a gente fala, traz muito mais proximidade para quem está lendo e conhecimento. Claro. Então, ainda que se tenha inteligência artificial, que se faz necessário e que a gente busca aprimorar e inserir todos os advogados do escritório nesse mecanismo, não basta só eu fazer. Claro, né? todo mundo tem que entender o processo. Todo mundo tem que entender o processo e tem que entender de que ela não é plena e ela precisa de uma curadoria, que nem tu falou. Mas sem inteligência artificial hoje não dá, né? Não tem como. E dia a dia é o que eu busco me aprimorar. É né? verdade, o Gustavo é bem eficaz nisso. Assim, todos os anos praticamente faço cursos, né? Mas cursos específicos. E sempre aprimorando e identificando se existem tecnologias novas, inteligências artificiais novas, né? Que aprimoram o nosso negócio. O tempo todo está saindo modelos novos de inteligência, né? Formas novas de fazer. Mas é legal saber que o escritório que o escritório está assim antenado nisso, né, Gustavo? Sim, e eu acho que para quem busca faz toda a diferença, né? Muita diferença. Claro, o cliente não tem a percepção de aquilo foi gerado por uma inteligência, até porque o que a gente entrega para ele é muito personalista. Exatamente, então, até porque é um suporte à inteligência, né? Nós estamos ali para revisar e aí sim entregar. Ela tem que ser uma ferramenta, na verdade, tem que ser uma ferramenta. Ela não é o resultado final. Justo. Né? Então, ela nos auxilia muito na economia de tempo. Né? E claro que toda a inteligência, tu busca criar os prompts para que tu tenha o resultado. E aí é o que a gente identifica, a dificuldade, às vezes, de pessoas de não dar o comando correto para que ela te traga o que tu precisa. Um resultado então, viável. Né? Saber criar o prompt. Tem que saber, escrever, né? Porque os clientes hoje, quando ele vem te questionar alguma coisa, ele te manda o resultado do ChatGPT. É verdade. Ele nos questiona muito. A gente tem bastante questionamento nesse sentido, né? Isso. Principalmente das pessoas físicas, né? Isso. Eles nos mandam, copiam e colam e mas o chat falou assim. E aí eles têm uma verdade real, né? Sim. Que a inteligência artificial disse isso, ela não é sujeita a erro. Sim, tem aquela impressão de que o que ela falou é verdadeiro, né? E você comentando como essas inteligências alucinam, criam leis, jurisprudência, imagina o tanto de absurdo que vocês também não recebem, né? Do próprio judiciário, tá? Imagina! A gente tem decisões saindo que às vezes não condizem com o contexto do processo. Assim, então, ela é algo excelente, mas ela tem que ser muito bem utilizada, né? Tem que ter um suporte humano por trás para que não traga um risco para o cliente, né? Porque se eu simplesmente jogar a inteligência artificial e de repente colocar no processo, o que foi para o processo eu não consigo mais retirar. E aí eu posso causar um problema. Que responsabilidade? Exatamente. Então, no âmbito jurídico, acho que a inteligência artificial é exatamente o que o Gustavo falou. Ela é excelente, ela nos trouxe uma economia de tempo grande, né? Ela supre, por exemplo, onde antes talvez precisaríamos ter 5 estagiários, a gente consegue ter 2 e a inteligência artificial, né? Mas ela precisa ser muito bem fiscalizada para que a gente não tenha nenhum tipo de problema lá na frente, né? Então, isso a gente preza aqui no escritório também por essa questão. Né? Porque não são raras as exceções, né? Que a gente vê o Poder Judiciário julgando e encontrando jurisprudências criadas. E quem é que vai ser penalizado? É a parte que o seu advogado, de fato, não teve a devida atenção e a inteligência criou uma jurisprudência e o Poder Judiciário hoje ele tem mecanismos e ferramentas da própria inteligência artificial para identificar o que foi gerado por inteligência. Né? Então, essa preocupação tem que se ter. Por isso, a gente depende hoje dela, mas ao mesmo tempo a gente entrega algo ao cliente que passou pelo nosso crivo. Exatamente. Tá? Que legal. Que é importantíssimo. Eu vou falar para vocês que eu sinto
a gente está imerso na inteligência o tempo todo, até com ferramentas e várias soluções que a gente entrega, como as empresas também estão conseguindo utilizar ela como ferramenta e, às vezes, maximizar a equipe, né? Com certeza. Antes, quando 5 faziam uma determinada tarefa, agora esses outros 3 que não têm aquela necessidade já estão fazendo coisas muito melhores, que às vezes está relacionada a essa coisa da curadoria, de olhar, enxergar, melhorar e aí ampliar serviços e processos e, querendo ou não, você acaba repassando um pouco dessa economia para o teu cliente também, né? Com certeza. Exatamente. E a IA em si, ela não é só para gerar um conteúdo para ti, né? Ela pode ser muito de finalizou algum trabalho, submeter a uma revisão. Isso, a questão do português, uma vírgula ali, uma vírgula lá, que pode mudar o contexto. Depois, às vezes, tu está tanto tempo naquele trabalho específico que tu não consegue mais. Isso, tu não consegue mais identificar pequenos detalhes. Então, tu submete lá e ela traz hoje uma perfeição nesse sentido. Muito legal. Eu gosto muito. Que bacana. Não, é bom saber que o escritório utiliza, porque demonstra, assim, essa modernidade que todo mundo está buscando, né, Gustavo? Com certeza. Agora, uma pergunta aqui sobre empreendedorismo, né? Para os jovens advogados que estão nos ouvindo e sonhando em abrir o seu próprio escritório, né? A gente sabe que, depois da faculdade, a vontade é essa, né? Qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram nessa jornada? E eu espero uma resposta individual de vocês, né? E de empreender no direito em uma cidade tão competitiva como Blumenau. Vou dizer da minha vivência, né? Eu demorei muito tempo para maturar a ideia de ter uma sociedade. Eu era no início inseguro, precisava do conhecimento, né? E preferi não me lançar e constituir um escritório de imediato. Tem um lado bom, que traz a segurança de estar num escritório onde vai te dar o conhecimento e, ao mesmo tempo, tu tem a tua remuneração, né? Mas, maturando ano a ano, eu vi que aquilo lá, de fato, já não fazia mais sentido e eu precisava do desafio da gestão, né? De constituir o escritório. Então, hoje, o que eu falaria para os advogados novos? A inteligência artificial é primordial, né? Adquirir conhecimento, parte técnica, não achar de que também a inteligência artificial vai suprir a tua faculdade, né? Não é por aí, né? Isso. Então, não ter a ansiedade de se lançar de imediato e achar que vai ser o melhor advogado, porque a gente está numa região que é muito tradicional, né? A gente tem escritórios constituídos há muitos anos que normalmente são aqueles que o empresariado procura. Por isso não é muito simples chegar de imediato e procurar um cliente que é uma pessoa jurídica. Por isso, ir com calma, mostrar seu trabalho, né? Que com certeza com o tempo isso vai se concretizando e gerando que eu diria, uma capacidade de ter um escritório. Justo. Né? E porque não é simples. Hoje um escritório de advocacia tem pessoas, né? É uma gestão muito complicada. Completa, não é só trabalhar ali atrás do computador. E a responsabilidade é grande, né, com os clientes, Com né? certeza. Bem grande. Tanto que hoje, se tu fizer algo errado, o cliente vai te cobrar. Com certeza. Vai te cobrar. Vai dizer, fez a responsabilidade quanto a isso, vamos aí, né, trabalhar em conjunto, porque por isso hoje a gente parte da premissa de uma advocacia muito segura, né? Ninguém aqui é aventureiro. Exatamente. Porque a gente sabe que existe também, a quantidade é enorme de profissionais, isso em todas as áreas. É inevitável, né? De vender um sonho, né? Então não é o nosso perfil quanto a isso. O que a gente busca é trazer algo com segurança e que traga resultado para o cliente. Manter o cliente com fidelidade, né? Para que ele seja sempre nosso cliente, porque o aventureiro, ele tem o cliente uma vez e não tem mais, né? E nós tentamos ter ele como um fiel escritório, né? Falando da questão de empreender, Lucas, para complementar, porque tu pediu uma resposta individual, né? Eu, diferente do Gustavo, saí da faculdade e eu trabalhava em um escritório pequeno, que era um advogado e eu
Esse advogado, nos meus 2 últimos anos de faculdade, ele assumiu um cargo público em Floripa. Então ele foi embora e Olha largou só. o escritório na minha mão, mesmo sendo uma estagiária na época, né. Então ali eu já tive que criar essa questão de, bom, ele vinha nas sextas à tarde, os processos eram físicos, então eu fazia as petições da semana, criava pilhas e pilhas, ele vinha e assinava, sem fazer leitura, confiava no meu Caramba. trabalho. Por alguns desacordos comerciais, eu falei: "Não, eu preciso ter o meu, quero abrir o meu", então fui abrir o meu escritório lá no Catarinense, onde começou a RS, né, até a gente nem falou disso, mas em 1 ano a gente conseguiu aí mudar de uma estrutura de uma sala de 40 metros quadrados para hoje uma estrutura, Que né, bem legal. superior a isso, então a Uhum. gente está muito feliz com essa mudança também. E lá então eu exerci essa questão de empreender sozinha, né, porque eu não tinha sócio, trabalhava só eu, e aí tinha estagiário, tinha secretária. Foi muito difícil no início, porque que nem o Gustavo falou, a gente é de uma cidade tradicional, então assim, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão ou tio, nada, ninguém na área do direito, então eu não tinha um sobrenome para dizer, eu sou filha de alguém, né, e aí eu fui, né, de grão em grão, constituindo uma carteira de clientes. Depois de uns 2 ou 3 anos, o escritório realmente conseguia se suprir e foi crescendo e foi tendo novos clientes, né, e eu sempre gostei muito. Aí acabei juntando a questão de lecionar com a questão de empreender lá, né. Uhum. E aí foi vindo essa vontade de: mas eu não queria ser tão pequena, né, Aham. eu queria poder gerir algo maior, Que legal. atingir um público maior. E aí a gente foi iniciando a conversa com o Gustavo, né, que era uma pessoa, porque eu acho que para ter uma sociedade, né, hoje eu passo mais tempo com o Gustavo no escritório do que com meu marido e com os meus filhos, Olha né. só. E é A gente chega aqui às 8 da manhã, sai 5, 6 da tarde, de segunda a sexta, né, então tem que ser alguém que você confia e que você sabe que tem a mesma questão ética, né, profissional do que você, porque eu acho que na advocacia, que nem o Gustavo falou, a gente está cheio de pessoas aventureiras, não é a prerrogativa do escritório, né, a gente prefere dizer para o cliente: "Olha, não dá para fazer", do que cobrar algo dele por cobrar e não conseguir entregar um resultado, né, então a gente tem prezado por comprometido com isso. isso, né? Isso, né. E aí, então a gente fez, né, fiz o convite para o Gustavo ser o meu sócio, o Gustavo amadureceu a ideia, né, e veio, e a gente tem empreendido então juntos, aprendendo essa questão de gestão de um escritório maior. Uhum. É algo difícil, que nem o Gustavo falou, né, a gente lida com pessoas que têm os seus problemas pessoais também, então a gente sempre tenta ser acessível a todos aqui do escritório, né, a gente sempre fala para eles que além da gente ser os sócios fundadores e nominais, a gente também é amigo deles, no sentido assim, de contem com a gente para aquilo que eles precisarem, né, a gente Que está legal. aqui para fazer com que eles também cresçam profissionalmente, Boa. né. Eh, Tentar sempre essa questão de fidelizar o cliente, né, com a nossa ética e profissionalismo que a gente tenta manter aqui no escritório. E a gestão é toda, né, é financeira, é pessoal, é com os clientes, com o marketing, que é algo que para mim e para o É, Gustavo é uma barreira a ser, sabe, superada, porque a justo. gente vem de uma geração que não nasceu, né, nessa rede social, então assim, o WhatsApp a gente lida super bem, tanto eu quanto o Gustavo, mas o Instagram, o YouTube, né, são coisas que a gente está aprendendo que são necessárias para que a gente consiga fazer com que o escritório cresça, com que as pessoas reconheçam quem é a RS, né, Boa. para a gente se colocar no mercado, Uhum. né, de fato. Então, são coisas que a gente vem estudando, vem se aprimorando para trazer essa inovação também para o escritório e para a nossa vida, né? Exatamente. É uma barreira, uma barreira. Hoje aí É. a gente está mostrando para o mundo, né, quem Aham. é o Heckelberg, quem é o Seger, né, e Exatamente. como é que o Heckelberg e o Seger se uniram para estar aqui e poder prestar aí a melhor assessoria jurídica que as pessoas esperam ter. A gente, né, tenta fazer isso no dia a dia aqui do escritório. Que legal, que legal. E eu tô muito feliz da oportunidade de ter sido aqui o primeiro podcast a conversar com vocês. É Tô isso. Não, orgulhoso a aí de ter gente fica feliz. recebido essa missão e a gente tá cumprindo aqui juntos, né? E falando um pouquinho do podcast, o MotivaCast ele tem uma razão de existir, né? Então eu gostaria de perguntar para vocês aqui já, nós chegamos no nosso quase encerramento aqui do programa, se vocês poderiam deixar uma mensagem, né, de motivação para quem está
com algum problema jurídico complexo, para algum empresário que está desanimado aí com a burocracia do nosso país, né? O que vocês poderiam deixar para essas pessoas? Eu acho que a principal mensagem é não aguardar o problema chegar na sua porta, né? É procurar um advogado desde já. Se você está sentindo que algo não está certo, que se tem alguma coisa relacionada ao governo, a gente sabe que a gente é um país muito regulamentado, são várias autarquias, governo estadual, federal, municipal, e nesse contexto tem muito controle, né? Então saiba de que você de fato hoje está sendo monitorado daquilo que tu faz. Por isso, sentiu que tem algum problema, procura de imediato. A correção desse problema é muito mais fácil do que aguardar uma demanda judicial chegar, né? Então, se fica aqui algum recado que possa trazer alguma repercussão ao empresariado, não deixe o problema bater na sua porta. Boa. Né? Faça a prevenção de que o resultado é muito melhor. E, às vezes, salva um negócio. Né? Ah, então. Né? Daqui a pouco a gente chega num estágio tão avançado do problema que igual. desmotiva o próprio empresariado e acaba levando à ruína do seu negócio. Né? Então, é nisso que a gente posso deixar de recado aí, não de motivação, Sim. mas de precaução. Sim. Leva em consideração isso. É verdade. Acho que complementando o que o Gustavo falou, né, de não tomar assim uma decisão impulsionada, né, não fazer por fazer, e sim, eu vou fazer algo, eu vou fazer, né, constituir uma empresa, eu sempre contrato um contador, né, mas não deveria só contratar o contador, eu deveria contratar um contador e um advogado, né, para que, independente de quem você escolher, para que você tenha uma assessoria ampla e o que o Gustavo falou, evite ter um problema, né, que você tente, como o nosso país é se você for pesquisar, que tem maior número de legislações, né? Sim. E cada estado, na questão tributária, por exemplo, de uma forma específica, é importante que você esteja bem assessorado, né? Para que você não tenha nenhum problema futuro, que muitas vezes é tão grave que acaba fazendo com que sua empresa não consiga sobreviver no mercado, né? Então, tem que quebrar eu acho que existe um tabu, né, que o advogado é um serviço caro, que as pessoas não conseguem acessar, isso não existe, na verdade, né, a gente é como um contador, como um médico, a gente está aqui, a gente é acessível, né, e eu acho que é importante que as pessoas tenham essa noção de que é necessário, né, então estamos à disposição para, né, se alguém necessitar de assessoria jurídica, nós ou inúmeros outros em Blumenau para que possam fazer essa assessoria à empresa, mas é importante que ela tenha uma assessoria. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu quero agora agradecer demais a participação de vocês, dizer para quem está nos assistindo que a gente vai deixar todos os contatos aqui do Gustavo e da Giovana na descrição, nas nossas redes sociais. Se vocês quiserem conhecer eles, vão poder ficar à vontade para falar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês hoje, gente. Foi muito, muito legal essa nosso papo. A gente que agradece a oportunidade, né, nos apresentar. Sim. Como o João falou, existia uma barreira em si de dar a cara à tapa, que se diz, mas o que a gente ouve muito que hoje o negócio é o seu rosto. Então, se você não se apresentar, não estar disponível na rede social, a tendência é ficar para trás, né? Então, muito obrigado. A gente espera ter contribuído aí, esclarecendo muitas dúvidas. E naquilo que for necessário, vão ter os contatos, a gente está absolutamente à disposição. E quem sabe mais para frente a gente volta a conversar sobre outros assuntos. Então, com certeza. Exatamente isso, Lucas. Muito obrigada, né, pela oportunidade de quebrar esse tabu, né? Foi muito legal a nossa conversa e com certeza vamos marcar outras, né, tardes, outras oportunidades que a gente possa conversar sobre algum assunto específico e vão ter, né, também se ficou alguma dúvida ou algo que queiram saber sobre nós, sobre o escritório, a gente está à disposição para esclarecer. Que legal. Gente, hoje falamos com a Giovana Seger e o Gustavo Heckelbeck. Até o próximo episódio.